Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre cálculos químicos. Vamos começar? Então, falando um pouquinho sobre a massa atômica. Como o átomo não é visível e, consequentemente, não é possível obter a massa por meio de uma balança, escolheu-se para a definição de uma unidade de massa atômica a massa atômica do isótopo mais estável do carbono, ou seja, o carbono 12. Desse modo, estabeleceu-se de maneira imaginária a divisão do átomo do carbono em 12 unidades iguais. Assim, a unidade do carbono 12 foi definida como a unidade de massa atômica, que usamos o U minúsculo para representar. E cada unidade de massa atômica equivale, Então, um U igual a 1,6 vezes 10 na menos 24 gramas ou 1,6 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Então, a ideia da massa atômica é a divisão, então, do átomo do carbono 12 em 12 pedaços iguais. Então, uma fatia, um pedaço, 1/12 aí desse valor é o comparativo da massa. E aí ele pergunta, será que o número de massa, que é o A maiúsculo, e a massa atômica, que é o MA, apresentam o mesmo conceito? Não. E, no entanto, são facilmente confundidas. Então, o número de massa, que é o A maiúsculo, é expresso pela soma entre o número de prótons e de nêutrons e é adimissional, ou seja, não tem unidade. Então, lá na tabela periódica, a gente olha o número de massa, o A, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Portanto, não é a mesma coisa que a massa atômica, pois é determinada experimentalmente e constituída por uma propriedade física do átomo, sendo a sua unidade expressa por U. Então, o número de massa não tem unidade e a massa atômica tem. Mas a massa atômica de um átomo é igual à massa atômica de um elemento químico? Também não. A massa atômica de um elemento é determinada pela média ponderada de cada isótopo natural proporcionalmente à sua abundância. Então, temos alguns isótopos, e vem desse cálculo o valor. Assim, a definição da massa atômica de um elemento químico pode ser expressa dessa maneira. Então, a massa atômica é a massa, vezes a porcentagem de existência do primeiro isótopo, mais a massa, a porcentagem de abundância do segundo, terceiro e quarto, e assim quantos isótopos tiverem, dividido por 100. A massa molecular, que é MM, é a massa de uma molécula expressa a partir da unidade de massa atômica U. Então, a nossa massa molecular indica quantas vezes a massa da substância é maior que 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Como calcular a massa molecular de uma substância? Primeiro, identificar a fórmula molecular, os elementos envolvidos e o número de átomos. Depois, verificar na tabela periódica as massas atômicas dos elementos existentes na molécula, caso não seja informado no enunciado do exercício. 3. Realizar para cada elemento químico a multiplicação entre os números de átomos e a massa atômica e efetuar a adição dos valores que você obteve ali no número 3. Então, você precisa ter a tabela periódica para verificar as massas e fazer a massa molecular de uma substância, caso o exercício não te forneça esses dados aí no finalzinho do enunciado. Nesse vídeo, nós falamos sobre cálculos químicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!